Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as cosmologias dos povos americanos, dos primeiros povos americanos. Nas últimas duas aulas, nós aprendemos muito sobre esses primeiros povos, onde a gente estudou sobre os astecas, os olmecas, os maias, os incas, os cambeba e os tupinambá. É muito difícil nos livros de história de hoje vir falando sobre a cultura dessas civilizações. Então a gente tem que dar valor àquilo que nós temos na nossa região, aquilo que nós também temos como história e cultura aqui na América do Sul e também até na América Central. Então, por isso, seguindo como está descrito no livro de vocês, eu trouxe algumas partes dessa cosmologia. Quando a gente pensa em cosmologia, a gente se lembra logo de galáxias e outras partes do universo. E realmente é um pouco isso, não exatamente nós vamos estudar as galáxias e o universo. Nós vamos aprender um pouco sobre as lendas e os mitos que eram passados entre esses povos por meio de sua religião. Hoje nós temos a nossa religião, a católica ou a evangélica, de acordo com a que vocês acreditam. Também pode ser a da Umbanda, Candomblé ou Espírita. Independente da religião, cada um tem seus próprios mitos e modos de explicar certos assuntos. Então hoje eu trouxe para vocês alguns deuses das mitologias, e a gente vai conhecer um pouco sobre essas lendas. Então vamos começar a nossa aula sobre a cosmologia dos povos americanos. A primeira cosmologia que nós vamos retratar é a cosmologia dos povos da Mesoamérica. Vale lembrar, que nem eu falei nas últimas aulas, que todos eles iniciaram pelos olmecas. Os olmecas começaram a difundir uma forma de religião. Todos eles são politeístas, acreditam em vários deuses e tinham como principal característica o ritual de sacrifício humano para esses deuses. Todos eles têm uma característica comum de praticamente acreditar no mesmo Deus, no mesmo ser divino, só que com outro nome. Os olmecas começaram cultuando Quetzalcoatl e depois os astecas transformaram o nome de Quetzalcoatl para Kukulcán. Então as lendas desses povos acabam se misturando muito. O que se sabe é que ambos os três povos, olmecas, maias e astecas, cultuavam a serpente emplumada, o deus da serpente emplumada. E eu trouxe para vocês um pouco sobre a lenda de Quetzalcoatl. Os astecas acreditavam que viviam sobre o sol de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada, deus da criação, da aprendizagem e do vento. O sol se move levado por sua respiração. Quando os guerreiros morrem, suas almas se transformam em raras aves emplumadas e voam para o sol. Quetzalcoatl era o rei da cidade dos deuses. Era totalmente puro, inocente e bom. Nenhuma tarefa era humilde demais para ele. Ele até varria os caminhos para os deuses da chuva, para que eles pudessem chegar e fazer chover. Seu irmão, esperto, era Tezcatlipoca, o deus dos guerreiros, do céu noturno e do raio. Seu nome significa espelho de fumaça e vem do espelho mágico do qual ele podia ver tudo e ler o pensamento dos outros. Tezcatlipoca ficava furioso com tanta bondade e perfeição de seu irmão. Com alguns amigos, decidiu pregar uma peça em Quetzalcoatl e transformá-lo em um velhaco preocupado apenas com o seu prazer. Vamos dar a ele um corpo e cabeça humanos, disse. E mostraram a Quetzalcoatl seus novos traços em um espelho de fumaça. Quando Quetzalcoatl olhou no espelho e viu sua face, foi possuído por todos os desejos terrenos que afligiam a humanidade. E gritou de horror: já não posso mais ser rei, não posso aparecer assim diante do meu povo.
Ele chamou o coiote Xolote, o deus asteca da estrela da noite. Seu nome significa gêmeo e muitas vezes é chamado de duplo de Quetzalcoatl. O coiote lhe fez um manto de plumas verdes, vermelhas e brancas do pássaro Quetzal. Também fez uma máscara turquesa e uma peruca e uma barba de penas azuis e vermelhas. Pintou de vermelho os lábios do rei, de amarelo sua testa, e pintou seus dentes para que parecessem os de uma serpente. E assim, Quetzalcoatl ficou disfarçado de serpente emplumada. Mas Tezcatlipoca tinha pensado em uma nova peça para pregar em seu irmão. Ofereceu-lhe então um vinho, dizendo que era uma poção para curar o seu problema. Quetzalcoatl, que nunca havia bebido álcool antes, ficou completamente bêbado. Quando já estava em estupor, Tezcatlipoca persuadiu-o a fazer muitas coisas vergonhosas. Quando Quetzalcoatl acordou, ficou amargamente envergonhado com o que tinha feito e resolveu morrer. Foi até o mar e lá colocou seu manto de plumas de Quetzal e sua máscara turquesa, e pôs fogo em si mesmo e queimou até que só restassem cinzas na praia. Dessas cinzas, aves raras se levantaram e voaram para o céu. Quando Quetzalcoatl morreu, a aurora não se levantou por 4 dias, pois ele tinha descido para a terra dos mortos com o seu duplo Xolote, para ver o seu pai, Mictlantecuhtli, ele disse então a seu pai, o Senhor dos Mortos: vim buscar os preciosos ossos que o Senhor tem aqui para povoar a terra. O Senhor dos Mortos então respondeu: está bem. Quetzalcoatl e Xolote pegaram os ossos preciosos e voltaram à terra dos vivos. Quando a aurora se levantou outra vez, Quetzalcoatl borrifou seu sangue sobre os ossos e deu-lhes vida. Os ossos se transformaram nas primeiras pessoas. Quetzalcoatl ensinou à humanidade muitas coisas importantes. Ele encontrou o milho que as formigas tinham escondido e roubou um grão para dar ao povo que tinha criado, para que eles pudessem cultivar seu próprio alimento. Ensinou-lhes a polir o jade, a tecer e a fazer mosaicos. O melhor de tudo, ensinou-lhes a medir o tempo e a entender as estrelas, e distribuiu o curso do ano e das estações. Finalmente, chegou o tempo de Quetzalcoatl deixar os humanos cuidarem-se de si mesmo. Quando a aurora surgiu, no céu, apareceu a estrela Quetzalcoatl, que conhecemos como Vênus. Por essa razão, Quetzalcoatl é conhecido como o Senhor da Aurora. Alguns dizem que Quetzalcoatl partiu para o leste, em uma jangada de serpentes, e um dia retornará. Essa é a lenda dos Quetzalcoatl, segundo a mistura das religiões, tanto olmecas, maias e astecas. É interessante como observar como eles contam essas histórias e buscam explicar certas coisas, como as religiões, a aurora, as estrelas, onde o próprio Quetzalcoatl é dito que ele é a estrela Vênus, o planeta Vênus. Os estudiosos acreditam que essas histórias eram contadas para esses povos à noite, ao redor das fogueiras, pelas pessoas que eram responsáveis por justamente passar o conhecimento adiante nas tribos. Então, essas lendas que eles contavam tinham muitos significados, não só religiosos, mas também como parte de educação e de cultura desses povos. A próxima lenda que eu vou trazer para vocês, ela já é um pouco mais curta, É a lenda do deus Viracocha,
que é dos povos incas, né? Já aqui próximo da América do Sul, né? Já aqui na América do Sul, para ser mais exato. Ela é um pouco menor, não consegui encontrar tantas coisas sobre esse Deus, né? Mas também consegui encontrar coisas bastante curiosas, como por exemplo o fato de que muitas coisas narradas por essas lendas são misturadas até mesmo com algumas coisas que são contadas para a gente, né, nas religiões católicas e evangélicas, por exemplo. Mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre elas depois que eu apresentar esse Deus para vocês. Então, vamos ver um pouco agora sobre Viracocha. Viracocha era uma das divindades mais importantes do panteão inca, visto como o criador de todas as coisas, ou a substância da qual todas as coisas foram criadas. Viracocha está intimamente associada ao mar. É simbolizado ou desenhado usando o sol como uma coroa, com raios nas mãos e lágrimas caindo dos olhos como se fossem chuva. No começo de tudo, Viracocha criou um mundo de trevas e escuridão. Não existia sol, a lua e as estrelas. Viracocha primeiro criou uma raça de gigantes das rochas, que eram das trevas, e ordenou que eles vivessem em harmonia. No entanto, esses gigantes começaram a desobedecer, e foi necessário puni-los, enviando-lhes um grande dilúvio. Todos os gigantes voltaram então a virar pedra, exceto 2, que poderiam ser vistos muitos anos depois em alguns lugares como Tiwanaku e Pucará. Em sua segunda tentativa, Viracocha, ele criou o homem e a mulher, mas dessa vez usando a lama. Ele também lhes deu presentes como roupas, linguagem, agricultura e artes. Mais tarde, Viracocha criou outros animais. A decisão mais útil de Viracocha foi de criar o sol, a lua e as estrelas, que trouxeram luz ao mundo. Segundo a tradição, depois de formar o resto dos céus e da terra, Viracocha vagou pelo mundo, ensinando aos homens a arte da civilização. Em Manta, Equador, ele caminhou para o oeste, através do Pacífico, prometendo voltar um dia. Quando terminou seus ensinamentos, Viracocha andou por sobre o oceano, indo em direção ao horizonte, desaparecendo e nunca mais retornando. Essa é uma lenda que eu falei um pouco mais curta, mas é interessante ver alguns elementos que são, que eu falei, bem semelhantes às religiões católicas e evangélicas, como por exemplo, Viracocha, o Deus, ele criou a humanidade, criou o homem e a mulher a partir da lama. E como sabemos, na segunda tradição cristã, né, Deus haveria criado a humanidade, o homem, do barro e lhe soprado a vida. Então são duas religiões, povos diferentes, né, pensamentos diferentes, mas que coincidem nessa parte. Né? Os primeiros povos criados por Viracocha foram os gigantes, que foram punidos com um dilúvio. Vale lembrar que na religião cristã também existe a lenda do dilúvio, né, que acabou inundando a terra durante 40 dias. Né, e que Noé salvou todas as criaturas, os pares das criaturas, para depois novamente voltarem a povoar a terra. Então a gente vê que meio que essas lendas dos povos incas se misturam um pouco com essas lendas trazidas pelos próprios europeus. Como eles não possuíam um sistema de escrita aonde seja traduzido aquela lenda, como aconteceu com os gregos, os egípcios e até mesmo algumas outras mitologias que existem no mundo, são difíceis de decidir e de saber
né, a veracidade dessas lendas. Então, é lógico que algumas acabam se misturando com conceitos e pensamentos europeus, né? Lembrando que os próprios europeus, os espanhóis, também dominaram a região Inca, né? Então, pode ser que essas lendas tenham se misturado. Para não ficar somente eu falando, eu trouxe para vocês um vídeo, né, falando sobre a lenda da criação segundo os povos tupi-guaranis. Esse vídeo, ele não é autoria minha, né, eu retirei ele de um canal do YouTube, né, aonde eu vou dar os direitos devidos às pessoas que produziram. Eles trazem a lenda da criação segundo o povo tupi, e no livro de vocês eles trazem também outras lendas de outros povos indígenas aqui do Brasil. Mas como essa lenda eu consegui encontrar ela em um vídeo animado, eu resolvi trazer eles para vocês. Vai aparecer aí para vocês, né, que falando sobre o mito da criação, e esse vídeo foi produzido como uma parte integrante de um documentário chamado O Povo Dourado Somos Todos Nós. A animação do vídeo foi idealizada e dirigida e produzida e editada por David Vidal, que vocês têm aí o site dele, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele. Os desenhos foram feitos por Beto Silva, né? Também tem aí o website dele, né? Que ele utilizou técnicas que mesclavam óleo spray e algodão cru. O texto e a narração foi feito por Cacá Uera, que está presente no livro O Mito Tupi-Guarani da Criação. E toda a trilha sonora é realizada pela Orquestra Cifo Piccolo Alemanha. Então, todos esses vídeos vocês podem encontrá-los eles aí também no YouTube. Então, se vocês puderem, vai lá na página deles, né, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, e fiquem então com o vídeo. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraú, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraú, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras mães estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relampejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando, se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu, sonhava. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nhanderu Vussu. Ele era como se fosse feito assim de um vento luminoso. E ele tinha asas. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os 4 cantos do mundo e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Nhanderu Vussu flutuou em direção ao leste e encontrou com uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então é assim que é viver na terra? Então
Yanderuvuçu saiu e se dirigiu ao sul. Lá, ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro. Entre em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore. Foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Mas que coisa boa! Era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu. Continue a sua jornada. Então, Yanderuvuçu saiu. Foi para o norte e lá encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olhou para ele fixamente. Entre em mim, assim entenderá o que eu sou. Yanderuvuçu então se tornou onça. Estranhou um pouco as 4 patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Yanderuvuçu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com este corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara! Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando. Paracal! Anum! Guará! Guararema! Guaratinguetá! Muitos pássaros foram surgindo no céu. E também começou a falar. Jacaré! Jararaca! Jararacuçu! Paca! Tatu! Capivara! Saruê, Catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. Yanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E foram surgindo peixes. Yanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver, pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na terra. Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Yanderuvuçu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã! Ele não sabia que era a sua futura companheira, mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui? Disse ela. Ajudar a criar a vida na terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderuvuçu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa! Você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas.
Oiantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Oiantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia: mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Oiantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Houve um tempo em que Yanderuvuçu se cansou de andar pela terra-mãe, mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim, transformou-se em Quaraci, o sol. Oiantaí, muito tempo depois, transformou-se em Jaci, a lua. E acompanha o povo semente desde aquela época, olhando nas noites claras e nas noites escuras. Em um antigo entardecer, depois de Juruá mirar docemente o poente, surgiu a curiosidade e o desejo de ir em direção até aquele mistério de cores, que começou a ser chamado de o outro lado do mundo. Para isso, tinha que atravessar um grande rio, e Juruá não queria ir sozinho. Chamou todos da aldeia. Alguns foram. Aqueles que seguiram Juruá atravessaram o rio e sumiram na luz do poente. Já Yanderikeí ficou com o seu grupo, preservou os ensinamentos primeiros. Continuaram vivendo em casas comunitárias, circulares, que ganharam o nome de ocas. Viviam modelando barro e criando formas. Um dia, Tidjari, que era a companheira de Yanderikeí, lhe procurou para revelar um sonho. Ela sonhou que muito tempo havia se passado, até que Juruá voltou com o seu grupo e as suas criações, trazendo espelhos, tabaco, armas como revólver, espingarda, canhão, bomba, machado, faca. Foi tanto tempo que se passara que Juruá havia se esquecido de que aquela aldeia era a sua origem e que aquelas pessoas que ali habitavam também eram seus irmãos. Iubá chegou do céu, em máquinas voadoras, pássaros de aço, com muita gente voadora, mas também sem se lembrar de que um dia tinha nascido ali. Até que o irmão mais novo feriu o irmão mais velho com uma flecha, e a guerra se instalou entre todos. Foi quando o sol e a lua se encontraram no céu. Quaraci e Jaci se abraçaram e choraram muito. Foi então que Tupã trovoou e falou: vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. Vocês não se encontraram novamente para brigar, mas para amar, e uma vez partilhada a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Quando Tupã disse isso, a chuva parou. Foi então que o irmão mais velho disse para sua companheira: vamos plantar esse sonho então nesta terra, até que ele floresça. Foi assim que aconteceu. O sol nasceu na aldeia, vindo de um oriente dourado. A primavera, em breve, iria chegar.
Como vocês observaram no vídeo, né, ele traz muitas coisas interessantes sobre como foi criado cada árvore, cada planta, cada animal. Isso é costume comum dos povos indígenas e de todas as outras civilizações tentarem explicar por menores como foi realizada a criação. Os mitos e lendas que aparecem surgem justamente para tentar explicar aquilo que eles não conheciam. Isso não só nos mitos e lendas aqui dos povos originários da América do Sul, mas também dos povos europeus. Isso é muito comum nas mitologias nórdicas, egípcias, também na mitologia grega, que é uma das mais conhecidas e estudadas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é só e até a próxima aula.